Banqueiro que está preso foi transferido para uma penitenciária federal em Brasília, Daniel Vorcaro. O banqueiro que foi preso em novembro pela primeira vez, na primeira operação, no primeiro dia de operação da Compliance Zero, foi preso, depois solto, mas com liberdades limitadas, com tornozeleira eletrônica, por exemplo, e nesta segunda-feira, nesta semana, voltou para a prisão, Daniel Vorcaro. Mensagens vazadas de Vorcaro pressionam o Supremo Tribunal Federal, dizem especialistas. Aqui, cnnbrasil.com.br, e com a imagem, inclusive, de Daniel Vorcaro embarcando na aeronave que o levou para a capital federal. Quando preso, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, capital. Outros nomes também foram presos, outros 3 nomes, entre eles Fabiano Zettel, que é o cunhado de Daniel Vorcaro, também acusado pela Polícia Federal, por meio das informações da PF, de movimentar uma rede de interesses. E entre essas redes foi Fabiano Zettel o maior doador de campanha, depois do próprio partido, o maior doador de campanha da campanha de Jair Bolsonaro. E também doador da campanha de Tarcísio Gomes de Freitas. O cunhado de Daniel Vorcaro, por meio desses fundos que têm movimentações suspeitas, segundo a Polícia Federal. Bom, temos aqui a imagem, portanto, de Daniel Vorcaro embarcando e já ali com a proteção, com o trabalho da esfera federal, Polícia Penal Federal, e muitas notícias para a gente trazer aqui a vocês. Polícia Federal extraiu e periciou mensagens entre Vorcaro e Moraes, diz jornal. Isso aqui, gente, tudo é muito importante, mas isso aqui é bastante relevante porque o Globo reafirmou que o número e o nome do ministro do Supremo, que contam nos dados interceptados pela PF no celular do banqueiro, foram checados e confirmados pela reportagem. Alexandre de Moraes nega ter recebido mensagens. Então, Polícia Federal extraiu e periciou mensagens entre Vorcaro e Moraes. Aqui também entre os destaques, a ala do Supremo avalia que nota de Alexandre de Moraes é confusa e não vai conter a crise que se instaurou novamente no Supremo. A mais recente foi envolvendo Dias Toffoli, que retirou-se da relatoria, mas não declarou-se suspeito. Tampouco o Supremo Tribunal Federal. Mantiveram-se unidos. O relator saiu e aí eis que chegou na mão de um novo relator, que é André Mendonça. Dias Toffoli, ex-relator do caso, resolveu emitir uma nota para defender a maneira como conduziu o processo. Já o ministro Alexandre de Moraes teria conversado com Daniel Vorcaro horas antes do dono do Master ser preso pela primeira vez em novembro de 2025. São tantos detalhes de um mesmo assunto envolvendo o Supremo, então vamos conferir a organização disso tudo na reportagem da Luciana Amaral em Brasília. A nota de Dias Toffoli detalha cronologicamente ações que o ministro tomou enquanto ainda era relator do caso Master no Supremo. Já ao final da nota, o magistrado frisa: até o dia 12 de fevereiro de 2026, data em que deixei a relatoria do caso, nenhum material havia sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Toffoli se refere aos resultados das perícias da PF sobre celulares apreendidos em operações contra Daniel Vorcaro e outros investigados. No final de janeiro, a PF realizou uma série de depoimentos com investigados ligados ao Master e ao BRB, que tentou comprar o banco de Vorcaro no início de 2025. Toffoli diz que nestes depoimentos, a PF fez referência a materiais colhidos em celulares e que as defesas dos investigados alegaram que não haviam tido acesso a essas provas pelos autos do processo. Alguns depoimentos previstos para esta rodada foram adiados pela PF após as defesas apontarem que não tiveram acesso total à investigação. Toffoli deixou o caso depois de a PF encaminhar ao presidente do STF, Edson Fachin, um relatório com cerca de 200 páginas apontando relações entre Vorcaro e Toffoli, jogando suspeitas sobre o ministro. O documento incluía mensagens extraídas de aparelhos apreendidos
como conversas entre Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, sobre pagamentos à empresa Marit, que atua no ramo imobiliário e da qual Toffoli é sócio. Fachin não acolheu o relatório, mas, diante de uma crise sobre o Supremo, todos os ministros da corte entraram em consenso junto a Toffoli para que ele deixasse a relatoria do caso. Nesta semana, Vorcaro voltou à prisão por ordem de André Mendonça, que sucedeu Toffoli na relatoria. O ministro acolheu um pedido da PF baseado em uma série de mensagens do banqueiro que apontam que o dono do Master faria pagamentos mensais a uma espécie de milícia para intimidar adversários, críticos e jornalistas. Desde a volta de Vorcaro à prisão por ordem de Mendonça na quarta-feira, mensagens do dono do Master, que expõe suas relações com autoridades, banqueiros e empresários, começaram a vazar à imprensa. Ministros do STF também foram citados, o que trouxe de novo o Supremo para o centro das suspeitas envolvendo o caso Master. Segundo o jornal o Globo, Vorcaro trocou mensagens com o ministro Alexandre de Moraes no dia em que foi preso pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025. Na conversa, de acordo com o jornal, Vorcaro pergunta a Moraes: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Moraes teria respondido a Vorcaro apenas com mensagens de visualização única, que não permitem que a conversa fique registrada. Em nota, o STF afirmou que uma, abre aspas, análise técnica, fecha aspas, sobre o celular de Vorcaro apontou que as conversas em visualização única não correspondem ao contato do ministro Alexandre de Moraes. Ao decretar a nova prisão de Vorcaro, Mendonça lamentou a PGR não ter se manifestado favoravelmente ao retorno do banqueiro ao regime fechado, como pedido pela PF. A Procuradoria havia alegado ter recebido um prazo curto para avaliar a questão. Nesta sexta-feira, nos autos do processo, o procurador-geral Paulo Gonet se manifestou sobre a crítica de Mendonça. Em resposta, Gonet disse que a PGR não pode ser imponderada em suas ações, ainda mais quando o assunto é a prisão cautelar de investigados.